Convidar agora para fazer uso da palavra Ana Costa, professora da Universidade Federal Fluminense. Obrigada, deputado Bruno Dauari. Cumprimentando ao Bruno, cumprimento todos os deputados e deputadas aqui presentes. Cumprimento aos camponeses e camponesas do Açu aqui presentes, motivo maior dessa audiência, né? Que saíram de madrugada para estar aqui agora, com essa expectativa de que realmente o objetivo dessa audiência realmente se cumpra. Então, na verdade, a gente está reforçando alguns elementos aqui já trazidos pelos expositores que já me antecederam. E uma das indagações que a gente tem que começar, que eu gostaria de começar a fazendo, é o lugar que eu falo, né? Eu sou professora da universidade, pesquisadora, mas de formação, eu sou assistente social. Isso faz uma diferença do meu olhar. A minha pesquisa, ela é uma pesquisa, na verdade, uma pesquisa participante. Eu venho acompanhando essas famílias há quase uma década. Então, quando a desapropriação ocorrida naquele município, naquele distrito do Açu, quando a gente fala no decreto e quando a gente fala na desapropriação de 7.200 hectares, é importante que a gente pense que a desapropriação ela não é apenas um instrumento autoritário, que ele não é apenas um instrumento utilizado, que deveria ser utilizado só em últimas ocasiões, realmente em casos em que ele realmente se colocasse como para proteger vidas, né, de interesse realmente público e das pessoas. Não. Esse decreto ele não teve essa finalidade. E a forma como o decreto foi feito. Então, além dele ser um instrumento autoritário, né, e, portanto, que não levou em consideração nenhuma das determinações da Constituição Federal e da Constituição do Estado, no seu artigo 265, é importante também que a gente discuta, e aqui é uma casa de leis, que, como já afirmou a dona Noêmia, que os deputados realmente, e as deputadas, elas realmente não tenham que ter apenas uma posição de apoio aos camponeses e camponesas do Açu, mas, na verdade, uma preocupação com as leis, uma preocupação com os direitos dessas pessoas ali envolvidas. São 1.500 famílias no distrito do Açu atingidas, mas, na verdade, esse conceito de atingido, ele abarca, ele se amplia para muito mais famílias. E durante esse processo, nós tivemos, na primeira fase, 150 famílias que foram desapropriadas, e nesse processo de desapropriação, em que na pesquisa, nas entrevistas, as famílias colocam, as nossas terras foram invadidas. Elas foram invadidas à época, pela LLX, pelo Eike Batista, como eles costumam dar nome, e pelo Estado. E aí eles fazem a denúncia. Aqui o Estado, ele aparece no Açu não como um instrumento de fomentação de políticas públicas, de garantia de direitos. Mas, na verdade, o que aparece aqui foi a sua força opressora. O que aparece no Açu, durante todo esse período, é a força policial. Então, a todas essas invasões, porque são invasões, porque os legítimos proprietários são os camponeses e camponesas, elas foram feitas à revelia. Nenhum daqueles quesitos determinados pela Constituição Estadual e pela Constituição Federal, eles foram, na verdade, respeitados. Tem um relatório da Comissão de Direitos Humanos, na época presidida pelo deputado Marcelo Freixo, em que a comissão foi até o Açu para ouvir essas famílias, né? E durante esse processo em que o relatório depois é construído, o gabinete do Marcelo Freixo encaminha para os órgãos competentes, no caso para a CODIM, um conjunto de pedidos de informações a respeito das violações
levantadas lá no distrito do Açu. Dentre essas violações, uma que chama muito a atenção foi a forma, quer dizer, o próprio reassentamento que foi colocado pela empresa como sendo o reassentamento modelo, né? Então, tudo no Açu, ele sofre de um complexo de gigantismo, né? Então, tudo é o maior mineroduto do mundo, com 525 quilômetros de extensão, que vem de Conceição de Mato Dentro, em Minas Gerais, até o distrito do Açu. É o maior reassentamento, é o melhor reassentamento que se tem. É o maior porto das Américas. É o maior, mas também, ninguém disse que também o Porto do Açu, o decreto de desapropriação do Porto do Açu, ele também é um dos mais violentos já implementado em todos, né? Não só no Brasil, mas fora do Brasil também, internacionalmente falando. Então, é importante que, enquanto deputados e deputadas, que vocês tenham essa preocupação, a preocupação com a lei, a preocupação como que os direitos humanos, os direitos mais elementares, foram violentamente negados, violentamente desrespeitados. Então, acho que essa é uma questão fundamental. Nesse processo da presença do Estado com a força policial, é importante que se diga que a força policial no Açu, ela se juntou às milícias também das empresas. E nesse relatório, quando o gabinete coloca a questão da milícia privada, que estava, na verdade, fazendo todo tipo de repressão aos trabalhadores e trabalhadoras do Açu, a CODIM disse que, na verdade, a LLX tinha contratado o Braço Forte para zelar pelo aquele patrimônio, ou seja, pelas terras que teriam sido desapropriadas e agora estaria na propriedade deles. Então, zelar pelas terras significa, portanto, impedir que toda aquela população, que, na verdade, a sua maior habilidade, a gente costuma dizer que eles não dominam o alfabeto. Portanto, eles não são analfabetos, eles não dominam o alfabeto, mas o conhecimento que eles têm da terra, o manejo que eles vêm fazendo há séculos daquela terra, produzindo uma terra arenosa, produzindo uma terra de restinga, sem causar, né, danos que realmente comprometesse todo aquele sistema socioambiental, na verdade, é de uma sabedoria gigantesca. Então, nesse sentido, essa população, o que ela sabe mais fazer, e faz muito bem, né, como já foi colocado, em 2010, o Censo Agropecuário colocou essa questão de que eles tiveram a maior produtividade de maxixe, em primeiro lugar, depois abacaxi e quiabo. Na verdade, é essa sabedoria que está sendo retirado. Portanto, desapropriar, nesse caso, não é só essa desapropriação compulsória, por decretos governamentais, ela remove famílias, ela remove histórias, ela impossibilita o direito pleno à moradia, que é importante também essa questão, que fala das terras como se ali não tivesse pessoas, como se ali não tivesse histórias, como se ali não tivesse vida, como se fosse possível retirar um trabalhador, uma trabalhadora que está ali naquelas terras, na maioria das vezes, de heranças, e, como disse numa entrevista o seu Totonho, professora, essa jaqueira tem 60 anos, se me retira daqui, eu não tenho mais tempo de plantar uma jaqueira e ver essa jaqueira do tamanho que ela está. Eu não tenho mais tempo de ver o meu pomar dar fruto. Eu não tenho mais tempo para isso. Então, além de me deslocar da terra, além dessa violência que é me tirar da terra, eu não tenho mais tempo. E é uma população idosa. Quem conhece a população do Açu, ela é uma população idosa. Então, é mais do que retirar vidas, do que retirar a terra. Portanto, esse decreto também, então, ele impossibilita, então, esse direito à moradia, ao ambiente, né, esse ambiente saudável que eles conseguiram manter por tantos anos, a água, a terra, o alimento, enfim. Esse decreto, ele vem minando aos poucos os contextos de vida e aprofundando os processos
de adoecimento nestes lugares. Trouxe também a imobilidade, o cercamento das terras, a restrição ao direito à passagem de ir e vir. O caso da dona Maura, que a dona Noêmia citou, é o caso mais emblemático. Eu tenho alguns anos de trabalho de campo. Eu nunca vi nada tão violento como que, primeiro, a primeira proibição do direito de ir e vir. Os cercamentos, senhores e senhoras, é algo absurdo. Você anda quilômetros e mais... desculpa. Então, esse cercamento, ele agride ao nosso olhar. Então, esse cercamento que se fazem das terras, elas restringem também o direito de ir e vir. Então, essa família, por exemplo, o primeiro ato de violência foi restringir a passagem dela. Ela tinha que andar quilômetros para poder sair da própria casa. Depois, o direito de pescar, que como foi a questão da Lagoa de Quipari, que foi cercada, né? E a vigilância, a ronda de policiais e empresas de segurança, né? E a incerteza quanto ao futuro. Tem casos de que as cabines de vigilância elas foram colocadas quase que dentro da casa da pessoa. É o caso, né, da família do seu Reinaldo. Então, a vigilância ela era agressiva, violenta, né? Então, eu falo isso para que a gente pense o decreto para além daquilo que está no papel. Que um decreto de desapropriação e a forma como ele foi realizado no Açu, e aí é importante, né, como o Roberto já levantou, esse decreto de 7.200 hectares, se vocês forem ver, né, o mapa que está colocado ali, é exatamente assim. O mais do que nós vemos são quilômetros e quilômetros de terras vazias. Estão tentando matar a terra também, porque a terra tem vida. Então, né, então as cercas, muitas das vezes joga-se cascalho para impedir que esse produtor volte para a sua terra, né? Então, as terras estão sendo... A tentativa é de reforçar a tese inicial que aquelas terras eram improdutivas. Então, tem todo um procedimento para que essa tese deles seja realmente garantida. Uma outra questão que foi levantada pelo relatório do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos, da Defensoria Pública do Estado, em 2013, é com relação ao direito dessas famílias, ao direito à agricultura de subsistência. Portanto, a terra ela é mais do que um instrumento de trabalho, né? A terra também ela é um direito de garantir a subsistência daquelas famílias e da nossa que estamos fora daquele lugar. Mas para elas, para algumas daquelas famílias, quando retira a terra, essas famílias elas não têm uma outra ocupação, elas não têm uma outra formação. Então, ou elas se tornam clientes dos programas assistenciais, os programas, muitas das vezes, clientelistas, né? Que, como a gente tem em algumas prefeituras, ou algumas podem, inclusive, ganhar a rua. Porque tem uma outra questão que é importante. A dimensão das terras ali ocupadas, elas impediram, portanto, que essas famílias pudessem ser reassentadas, porque as terras, ao transformar as terras rurais em áreas industriais, quer dizer, você retira, portanto, a possibilidade até de um reassentamento nas proximidades, né? Então, você não só tira a terra, mas você rompe vínculos, você destrói histórias. Então, nesse sentido, a gente tem que repensar, a gente espera que vocês se debrucem realmente sobre essa demanda trazida aqui hoje e que aquelas famílias, aqui representadas por alguns, que a gente possa realmente voltar para o Açu com a certeza de que vocês vão realmente rever o decreto e que vocês possam realmente anular esse decreto e fazer com que aquelas terras hoje ociosas, né, 90% das terras hoje, elas estão ociosas, elas servem, na verdade, à especulação fundiária, que elas possam voltar para os seus legítimos proprietários e proprietárias.